Fala rapaziada, mais um vídeo aqui no canal, tá? Então já se inscreve, deixa o like, tá? E é isso. E vamos pro vídeo do Ih, eu achei o canal agora, então não vou conseguir falar pelo nome, deixa eu entrar aqui rapidão. É Racionista, o nome do canal, tá? Vai estar aqui na descrição, o vídeo original. E aí, se inscreve lá, tá? E é isso. Ah, é isso, não tem muito o que falar. Ah, deixa o like, se inscreve, tá? E me segue no TikTok, tá? Que é a moral. E no Insta, se puder, tá? Mas principalmente no TikTok. TikTok tem bastante vídeos lá. Eu posto bastante vídeos em curto lá. Então tá, essa moral. E é nóis, vamos pro vídeo. A verdade sobre o Neymar, que o futebol ignora. Vamos ver qual que é essa verdade. O que será que o futebol ignora? Sou muito fã do Neymar, como vocês sabem. Vamos ver o que o futebol Existe ignora uma do Ney. discussão sobre o Neymar que sempre me chamou a atenção. Parece que dependente do que ele faça, nunca existe um consenso. Para algumas pessoas, estamos falando de um dos Eu não é inscrito no canal, tá? Primeira vez que eu tô vendo o videozinho. Eu tava passando aqui o vídeo do Mercator. Já vou me inscrever porque parece ser bom vídeo. E tá aqui a mal. Falar no canal dele também. Tá aqui a mal. Se inscreve aqui e também no canal dele. E é isso. E deixa o like lá. E vamos para o vídeo agora. maiores jogadores da história do futebol, e para outras ele é um talento que ficou abaixo do que poderia ter sido. E a verdade é que essas duas opiniões existem por um motivo muito simples. A carreira do Neymar é Calma uma aí. das mais Existe uma discussão sobre o Neymar que sempre me chamou a atenção. Parece que dependente do que ele faça, nunca existe um consenso. Para algumas pessoas estamos falando de um dos maiores jogadores da história do futebol, e para outras ele é um talento que ficou abaixo do que poderia ter sido. E a verdade é que essas duas opiniões existem por um motivo muito simples. A carreira do Neymar é uma das mais complexas que o futebol já viu. E bom, rapaziada, vamos comentar. Eu acho que o Neymar conseguiu chegar no All-Stay. Só que eu acho que o All-Stay não atuou muito por causa da seleção. Não digo que não atuou muito, porque o Neymar, sempre que ele teve em campo, é, agora no Santos ele tem número bom, na Ápia ele não jogou praticamente, mas sempre que ele teve em campo, acho que é, sabe, dos 18 anos os 32, até os 30, até os 30. O Neymar foi muito bom, o Neymar foi espetacular. Toda vez que ele estava em campo ele correspondia. Só que ele nunca conseguiu manter por causa das lesões. E aí, Um pouco vamos sobre a descobrir. carreira do Neymar, sobre o legado do camisa 10 da seleção brasileira. O homem tá indo pra sua última Copa do Mundo, o Brasil, e o mundo parou pra assistir a convocação do Ancelotti no dia 18 pra ver se o homem estaria na lista final. E aconteceu, o Neymar está na Copa do Mundo, o Neymar vai Amém. jogar a sua última Copa, rapaziada. E agora é torcer, não tem jeito, não tem pra onde correr. Mas enfim, pega sua pipoca, pega seu refrigerante, que a gente vai sentar hoje lá ele e conversar um pouco sobre a carreira de Neymar Júnior. Quando ele surgiu no Santos, muita gente acreditava que estava vendo nascer o próximo rei do futebol. Não apenas um craque, mas o jogador que assumiria o trono quando Messi e Cristiano Ronaldo deixassem o topo. Ele tinha algo que poucos jogadores possuem, não era apenas eficiência e nem talento. Neymar fazia as pessoas se divertirem vendo futebol. Em uma época onde o futebol tá cada vez mais tático e mecânico, ele continuava jogando como aqueles craques brasileiros. Esse ponto. Eu não peguei o Neymar no Santos, tá? Mas um ponto rapidinho, não vou nem falar sobre isso. Mas esse ponto do Neymar, depois que o Messi e o Cristiano Ronaldo que o Messi e o Cristiano Ronaldo se aposentassem ou parassem de jogar em alto nível, o Neymar aparecesse. Cara, eu acho que antigamente tinha muito esse papo. Só que eu acho que esse papo nunca fez sentido. Porque, cara, o Messi e o Cristiano Ronaldo, eles jogavam em alto nível quase até o Neymar tá a idade, assim, teu de futebol, praticamente, né? Que, cara, o Messi até 34, foi? 33, 34 anos, o Messi ganhou uma Copa do Mundo, e o Messi tava jogando num bom nível, tanto que ele tava no PSG. O Cristiano Ronaldo aí já é 2 anos mais velho, se não me engano, tava com 36. É 2 ou 1? Acho que é 2, se eu não estiver enganado, é 2 anos. Então, eu acho que esse papo, assim, sempre foi meio todo, porque principalmente por causa do Messi, o Messi ia parar, tipo, de jogar em alto nível 2 anos, e o de diferença do Neymar. Então eu acho que esse papo, assim, não faz muita lógica, porque a idade dos três é muito próxima.
brasileiros que pareciam brincar dentro de campo. O Neymar sempre foi um jogador com muito drible, com muita ousadia, era literalmente um moleque, né? Uma criança jogando, uma criança feliz em campo. E foi justamente isso que chamou a atenção do mundo inteiro. Naquela época era o único jogador que tinha essas características, porque a gente tinha um Cristiano Ronaldo que sempre foi um goleador nato, um cara muito técnico, um gênio da história do futebol, mas não tinha a mesma elegância do Neymar, né, rapaziada? A gente não viu o Cristiano Ronaldo dando 3, 4, 5 chapéus numa partida, dando 4, 5 canetas, dando chapéu pra trás, elástico toda hora, fazendo gol, driblando 5, 6 jogadores só por fazer, sabe? Brincando no meio de campo. A gente não via isso. Assim, Isso é um bagulho real. Quem é fã do Cristiano Ronaldo, eu entendo. Eu acho o Cristiano Ronaldo muito foda. O Messi, pra mim, tá acima. O Cristiano Ronaldo tá em segundo, tá? Mas, sim, cara, tem muita gente que defende que o Cristiano Ronaldo é habilidoso. O Cristiano Ronaldo não é habilidoso em questão de com a bola no pé. É lógico que ele tem o chip day, tudo. Mas, assim, ó, perto de um Messi e de um Neymar, tem gente que é apaixonado pelo Cristiano Ronaldo e fala que o Messi só cota. Só que, cara, porra, o Messi só cota, só que o Messi com a bola no pé, ele tem um tato que é talento. O Cristiano Ronaldo não é que é. Não tô dizendo que ele não tem talento, ele tem talento para outros aspectos. Mas com a bola no pé, é Messi e Neymar. como a gente também não via isso do Messi, né? Pô, por mais que o Messi seja um cara mais técnico do que o Cristiano Ronaldo, o Messi faz mais gols driblando 4 ou 5 jogadores, mas ainda assim o Neymar tinha aquele algo diferente. O Neymar sempre teve o futebol arte, o futebol alegre do Brasil. Só que existe um problema quando você surge na mesma geração de Messi e Cristiano Ronaldo. Qualquer jogador seria comparado a eles e quase todos sairiam perdendo. Enquanto os dois acumulavam bola de ouro, Champions League, números absurdos, o Neymar seguia construindo uma carreira gigantesca, mas ainda assim com muitas dúvidas, porque o parâmetro era impossível. Muita gente comparava o Neymar com o Messi e Cristiano Ronaldo, e aí olhava pro Neymar e falava, ah, mano, o Neymar nem era isso tudo. Mas sim, cara, o Neymar foi isso tudo, o Neymar foi um gênio, foi um dos mais talentosos que o futebol já viu, cara. Mas comparar com o Messi e com o Cristiano Ronaldo não tem como. O povo olhava, nossa, o Neymar nem tem 5 bolas de ouro. Mas também, quem tem 5 bolas de ouro, cara? Só Messi e Cristiano. Esse tipo de pensamento fez muita gente esquecer o quão absurdo foi o Neymar. Quando você olha pros números, eles são de um jogador histórico, campeão de Champions League, protagonista em clubes gigantes. Isso aí, foi te falar, cara. É que perto do Messi, eu sou muito fã do Neymar. É muito difícil falar isso, porque eu sou muito fã do Neymar. Eu não peguei o Neymar no Santos, mas eu peguei o Neymar no Barcelona quase todo. E eu peguei principalmente em 2015. Quando eu comecei a ver futebol foi em 2015. Tá, 14 eu passei tomando aquelas porradas, 7-1. E depois 15 eu comecei a ver muito futebol. E, cara, o Neymar em 15, pô, tu fala que não chegou perto de Cristiano Ronaldo e Messi, pô, pra mim é um pouquinho de loucura. Pode ser que ao longo dos 10 anos ele não chegou. No Santos eu não vi, então eu não posso opinar. Mas, cara, o 15, 16, 17 do Neymar é muito absurdo. Pô, é muito absurdo. Eu concordo que o Cristiano Ronaldo e o Messi estão um pouco acima por causa do que ganharam. Mas com bola jogada, cara, pá, na minha opinião, chegou. Não vou falar que é melhor, mas chegou perto, sim, de competir O com maior os dois. artilheiro da história da seleção brasileira. O cara que já acumulou vários gols em finais, vários gols em decisões, protagonista onde passou e é literalmente o dono da camisa da seleção brasileira há mais de uma década, carregando sozinho esse peso. A Copa de 2014 talvez seja o melhor exemplo disso. Neymar tinha apenas 22 anos e carregava nas costas a esperança de um país inteiro. O Brasil dependia do Neymar para criar, decidir e resolver jogos, até que veio a lesão contra a Colômbia. Uma entrada que mudou completamente a história daquela Copa, e o mais assustador é que muita gente esqueceu o quão grave aquilo foi. Não estamos falando de apenas uma lesão que o tirou da Copa, mas que por centímetros a situação poderia ter ficado muito pior. E eu não conseguia, tipo, mexer minhas pernas, né? Nossa, que desespero. Aí, pô, me dava desespero. Não conseguia mexer, não conseguia. Aí eu vou pro hospital, faço os exames, aí o médico chega em mim, aí fala, tem uma notícia boa, outra ruim. Ele, ruim é que tu tá fora da Copa. Tem boa. Aí eu falei, qual a boa? Ele falou assim, a boa que é, se é 2 centímetros pro lado, tu ficaria paraplégico. E dias depois, sem o Neymar, o Brasil simplesmente desmoronou contra a Alemanha num 7-1, o maior vexame da história. A pouco não foi nem tanto. 7-1, pelo menos vocês da honra. Da seleção brasileira e o Neymar de fora, só assistindo tudo e não podendo fazer absolutamente nada. Os anos passaram e a sensação de que Vocês pensam que eu, 14 anos, em 2014, quer dizer, eu tinha quase 9 anos. Tinha 8 pra 9. 8 pra 9. Mano,
Eu fui quase toda a Copa, só os jogos do Passeio, não vi todos os jogos, sem só vi o do Passeio, mas principalmente 7-1, eu lembro que eu vi o que o Neymar seleciona, e o 7-1 eu tava vendo. Meu amigo, quando acabou o primeiro tempo, eu lembro que eu queria ir pro banheiro e chorar. Sempre faltava alguma coisa, continuou perseguindo. 2021 veio a final da Copa América contra a Argentina dentro do Maracanã e era mais uma oportunidade do Neymar de conquistar algum título relevante com o Brasil. Só que mais uma vez o desfecho foi doloroso e o Neymar mais uma vez teve que carregar sozinho aquela seleção brasileira contra uma Argentina que meses depois se tornaria campeã mundial. Tanto que todos os jogadores da Argentina, o Dibu Martínez, o Depou, cara, eu vou deixar os vídeos pra vocês aqui, todos eles falam que marcar o Neymar, E o Neymar era apanhou nesse impossível, jogo. rapaziada. Meu Todo Deus do mundo céu. batia, tava fazendo falta, rasgou o short do Neymar, estavam tentando fazer de tudo pra parar o Neymar, porque só ele jogava, só ele tentava. Neymar, la final de la Copa América. Animal. Y ahí también le dije cosas. Y no. En el segundo tiempo en una jugada le digo, la verdad, loco, que sos un fenómeno. You've ever come up against? Neymar in the final. Really? Last 25 minutes. Isso é muito foda, mano. My midfielder smashing it, like pushing, kicking it, and you just kept running towards my goal. I'm like, mate, Slow down. someone is stopping. Mano, esse jogo ele jogou muito, muito, muito. Mas é um jogo que, assim, eu nunca vou esquecer, mano. Foi o do PSG, mano. Nossa, aquele jogo do PSG, mano. O que ele fez no jogo, meu Deus do céu, mano. Que ele tá no passando aí, né? Que foi o jogo que foi praticamente PSG. Ele fez o jogo muito foda, mano. E jogo também, jogo que eu fiz. O jogo que ele apanhou, mas nossa, esse jogo foi muito pica, mano. Ele jogou muito. E foi de falar que faltou o juiz tá afirmando pra pra pelo menos 2 caras da Argentina, cara. Mas eu sou obrigado a escutar a gente falando que o Neymar foi um fracasso pelo Brasil porque não tem Copa. Gente, o Neymar é o maior artilheiro da história, o maior assistente da história da seleção brasileira. Um cara que em todos os jogos decisivos apareceu em todas as Copas do Mundo. Eu não sei se ele vai falar, mas o mais foda do Neymar, o mais foda, é que, cara, tu pega a seleção toda. Agora, ninguém tem mais gol que o Neymar. Neymar Junta apareceu em todo mundo. 2022 contra a Croácia, não foi diferente, mas depois por culpa do resto da seleção, a gente acabou tomando um gol de empate. Só que antes, nessa final contra a Argentina, pô, em 2021 a gente viu um jogo de um exército só, né? Foi um time de um exército só, foi 11 contra 1. E voltando a falar da Copa de 2022, naquele confronto contra a Croácia, que sem dúvidas nenhuma é o momento mais doloroso da carreira, não só do Neymar, mas de qualquer um brasileiro que estava em campo e torcendo de fora, aquele jogo deixou mais uma vez bem claro que o Neymar é a única esperança do Brasil, rapaziada. O Neymar ainda não estava 100%, tá bom? Ele chegou na Copa meio que, já baqueado de algumas lesões, ainda torceu o tornozelo, foi com o tornozelo inchado para aquela partida e ainda assim, quando a situação complicou, quando tava difícil, ele chamou a responsabilidade, assumiu a bronca, marcou um baita de um golaço contra a Croácia, só que aí depois, né, faltando 4 minutos, o restante da seleção não conseguiu acompanhar. E talvez seja por isso que a Copa de 2026 tenha um peso tão grande para a imagem do Neymar. Não porque ela vai definir se o Neymar foi um grande jogador, não. Isso aí já tá definido há muito tempo. O que está em jogo é a forma como a sua história será lembrada pelas próximas gerações. Porque existe uma enorme diferença entre ser lembrado como um dos maiores talentos da história do Brasil e ser lembrado como um campeão do mundo. Ao mesmo tempo, essa é a primeira Copa que o Neymar não chega com a responsabilidade de carregar tudo sozinho. Durante toda a sua trajetória, ele foi o centro de tudo, mas hoje o cenário é diferente. O Brasil possui Vinícius Júnior, Rafinha, Endrick, Matheus Cunha, Lucas Paquetá e outros craques da bola que podem chamar responsabilidade junto com o Neymar, né? Poder eles podem, tem que ver se eles vão ter o peso e essa moral suficiente, né? Porque parece que quando veste a camisa Mano, só que amarelinha, o parece Vini, só o Neymar que joga. E vendo isso, se o talvez essa Vini seja a jogar maior ok, joga no ironia Real, de toda a sua carreira, porque durante anos o Neymar tentou ser o protagonista absoluto e agora justamente na sua última Copa do Mundo, chegando no final da carreira, ele vai pegar a melhor seleção brasileira que ele já jogou em toda a sua história e pode, cara, ganhar uma Copa do Mundo sem ter toda a responsabilidade pra cima dele. A visão de jogo ainda tem, e a capacidade... E ó, um papo aqui que é teu. Vocês acham que de todas as Copas que o Neymar jogou, 14, 18, 22 e agora 26, o melhor time, qual que foi a melhor seleção?
22 pra mim foi melhor do que 18 e 14. Pô, por muito. 22 pra mim nós tínhamos uma boa seleção, uma boa mesmo seleção. É que 26, pô, Ryan, Hendrick, o Vini mais adulto, o Rafinha também. E eu acho que o Hendrick, tipo assim, o Hendrick e o Ryan, principalmente, que são o Hendrick e o Ico Thiago também. Mas o Hendrick e o Ryan, principalmente, eles são nome que, ainda o nome, principalmente o Hendrick, cara, tem uma estrela, tem um bagulho assim que entra em campo e tu fala assim, cara, se cair uma bola pra ele vai matar o jogo. E o próprio Danilo agora do Botafogo, que também é um cara novo, ia chamar o Ticuí, mas é um cara novo. Eu acho que 22 pede, não pede por muito, mas pede ainda pra... Porque 28 tinha o Casemiro mais novo, tinha o próprio Neymar mais novo. De decidir a partida com um passe ou uma jogada genial continua existindo. É por isso que eu acho que muita gente tá analisando a carreira do Neymar de forma errada, porque a discussão não tem que ser se ele alcançou ou chegou perto de alcançar Messi ou CR7. E a discussão também não pode ser se ele venceu mais ou menos bola de ouro do que fulano. O grande ponto dessa história é entender que estamos diante de um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira, de um dos maiores da história do futebol em geral, e que vai disputar sua última Copa do Mundo, rapaziada, e que ainda assim é aclamado por toda uma nação. Eu particularmente não lembro de ver uma convocação onde o Brasil e o mundo parou na expectativa de um nome ser chamado. Quando você olha para jogadores mais jovens do Brasil, olhando pro Neymar e apontando, Neymar é o meu grande ídolo, é a minha inspiração, você fica claro que a influência, o impacto dele não é só dentro de campo. É até uma burrice falar que essa convocação do Neymar foi injusta, eu não sei o que, mas foi mais pela mídia do que pelo campo. Irmão, ganhar a Copa do Mundo, rapaziada, não tá só dentro das 4 linhas não. A influência, o vestiário, o impacto, a confiança, tudo isso conta. É melhor você ter um Neymar no banco ali, ou até mesmo entrando no segundo tempo, ou que seja titular também, não interessa. É melhor você ter um Neymar assumindo toda a bronca e chamando todas as críticas pra cima dele e deixar os outros jovens mais leves pra jogar, do que não chamar o Neymar e jogar toda a responsabilidade pra cima dessa molecada de 19, 20, 21, 22 anos, cara. Não faz o menor sentido. Ter o Neymar em campo, rapaziada, vai chamar toda a bronca. Se o Brasil for eliminado, o maior culpado vai ser o Neymar. Ele jogando ou não, ele vai ser o maior alvo, não interessa. A gente sabe como é que funciona as coisas. Se não jogar tanto, não vai ser leve pra Hendrick, tão Rafinha, culpado, Ryan e qualquer outro jovem desfrutar do seu melhor futebol. E é exatamente por isso que a Copa de 2026 é tão fascinante, porque ela pode ser o último capítulo de uma história que nunca foi tão simples. Uma história cheia de momentos brilhantes, lesões, quedas, críticas, pressão e recomeços. Talvez Neymar levante a taça e transforme completamente a narrativa sobre sua carreira, mas independente do resultado, existe uma coisa que deveria ser óbvia para qualquer pessoa que acompanhou o Neymar na sua carreira. O camisa 10 já deixou sua marca na história do futebol. A única questão que ainda permanece é o tamanho final desse legado. No fim, não interessa quantas bolas de ouro ele ganhou, se ganhou Copa, se ganhou Champions, no final... Agora já tá no finalzinho, né? E um bagulho, quem fala de... Quem é fã do Neymar, e agora eu vou ajudar vocês a canetar quanto aquele tio ou aquele parente vem falar com o bagulho que o Neymar não foi tudo isso porque não ganhou bola de ouro nem nada. Mano, tem um bagulho muito foda do Neymar, que ele é o único jogador que tem o mesmo título que o Pelé, que é o... esqueci o nome, porque é um título gigante, um prêmio gigante, né? Prêmio que se fala que só ele e o Pelé tem. É só canetar isso. Que aí, o que ele vai falar? Entendeu? Pô, o Pelé é gigante, né? Não tá pra dizer que o Neymar sim, é o Pelé, porque o Pelé é gigante, né? Principalmente pro futebol. Mas, mano, se é pro prêmio, se quer falar de prêmio e não pro futebol, tá pra canetar isso tranquilo. Eu não sou muito fã de pra prêmio. Eu sei que é muito importante as bolas de ouro que o Messi, que o Cristiano Ronaldo tem. E Copa do Mundo também, mas muito também, enquanto se vai falar de uma comparação de um jogador com outro, tem que ver o campo. E o campo, enquanto o Neymar tava, de um dos jogadores mais muito foda, talentosos e mais influentes que o futebol já viu. Mas enfim, quero saber a sua opinião sobre o Neymar, bota aqui embaixo nos comentários. Tamo junto, até a próxima. E vocês estão confiantes no Hexa? Não tão? Bota aqui embaixo a opinião de vocês. É isso e até mais. Aí, vídeo é muito bom. Se inscreve no canal até aí, tá? Vai estar aqui na descrição o vídeo original. E aí entra no vídeo original, se inscreve lá, deixa o like. E é isso. Fui. Finalizei